que só tá na metade. Ai, Maria. Bom, Incube é o técnico de enfermagem. Isso aqui a gente já falou, né? Incube é o atendente de enfermagem da unidade de origem, auxiliar a equipe de enfermagem no transporte a clientes de baixo risco e preparar macas e cadeiras de roda. Pode ser um auxiliar ali de administrativo, né? Mas aí não tira ao técnico participar do transporte, né? Nem do enfermeiro. Ele só vai auxiliar. Na fase de transferência, é o transporte propriamente dito. O objetivo é manter a integridade do paciente até o retorno do seu local de origem, se for o caso. Ele pode levar e já ficar lá, ou ele pode levar, tipo, vai fazer um exame, né? Faz o exame, depois volta, ou então vai fazer uma cirurgia, né? Aí da cirurgia vai para outro setor. Compreende e deixa a mobilização do paciente do leito da unidade de origem para o meio de transporte. Então a gente vai aprender lá no laboratório como é que faz essa passagem do paciente do leito para outro leito, ou então para uma maca, ou então para uma cadeira de rodas, ou então até mesmo para uma prancha, né? Até a sua retirada do meio de transporte para o leito da unidade receptora, incluindo monitorar o nível de consciência e as funções vitais de acordo com o estado geral do paciente. Então vai ter diversos pacientes com diversas dificuldades, né? Vai depender da gravidade do paciente. Manter a conexão de tubos endotraqueais, sondas vesicais e nasogástricas, drenos torácicos e catéteres endovenosos, garantindo suporte hemodinâmico, ventilatório e medicamentoso ao paciente. Então, antes de deslocar ou de retirar ele lá do seu leito, tem que ter todos esses cuidados, né, para quando for manusear ele, esses tubos e conexões não sair, se deslocar do local. Utilizar Professor, com licença. Quando o paciente está internado e, tipo, eu verifiquei os sinais vitais dele antes de fazer, de movimentar ele para levá-lo ao banheiro, por exemplo. Tem alguns pacientes que quando fazem algum tipo de esforço físico, principalmente o quadro respiratório dele pode ficar alterado. Então, tipo, eu tenho que fazer todas as verificações de sinais vitais novamente depois de colocá-lo no leito. antes, durante e depois. Ok. Utilizar medidas de proteção, grades, cintos de segurança, entre outros. Então, muitos enfermeiros utilizam a faixa, né? Às vezes o paciente está agitado ali, aí eles utilizam faixa para prender o paciente, para na hora da locomoção dele não ter ele não querer tirar algum equipamento. Para assegurar a integridade física do paciente e redobrar a vigilância dos casos de transporte de pacientes instáveis, né, que são aqueles mais graves, e obesos, inquietos, idosos, prematuros e crianças politraumatizadas sob sedação. Então tem que ter mais cuidado desses pacientes. Na fase de estabilização pós-transporte, observação contínua da estabilidade clínica do paciente transportado, considerando que instabilidades hemodinâmicas podem ocorrer entre 30 minutos a 1 hora após o final do transporte. Então não é simplesmente chegar lá e jogar o paciente lá e aí é com a outra equipe e ir embora, né? Tem que ficar de olho, ficar lá até ele ficar todo estabilizado, a não ser que o outro profissional já fique no seu lugar, né?
Aí termina seu trabalho. Definição do profissional de enfermagem. Por envolver a garantia da segurança do paciente, é mister compreender que o transporte do mesmo carece da assistência contínua. Então é antes, durante e depois. É sempre contínuo. E que necessita da equipe de enfermagem durante todo o seu processo. Para isso, deve-se assegurar a atuação dos profissionais em quantitativo suficiente de acordo com o grau de complexidade que o caso requeira. Então, pode ser caso que precise do enfermeiro e do técnico, né? Ou até mesmo de um médico, né? Dependendo da gravidade do paciente. Ou então de um fisioterapeuta, né? Se ele tiver ali problemas respiratórios. Então vai ser avaliado pelo enfermeiro, né? E o hospital, o gestor, ele tem que dar esse suporte, né? O quantitativo. Condução da maca ou cadeira de roda. Não compete aos profissionais de enfermagem a condução, né? Seja por maca ou cadeira de roda, em que o paciente está sendo transportado. Como eu já falei, né? O profissional é o maqueiro. Então todo hospital tem um maqueiro, né? Então compete ao técnico, né? Ele ir acompanhando, né? Para se acontecer alguma coisa durante o caminho, o técnico ou o enfermeiro está ali pronto para realizar algum procedimento. Assistência de enfermagem durante o transporte do paciente. A designação dos profissionais de enfermagem que prestará assistência ao paciente durante o transporte deve considerar o nível de complexidade da assistência requerida, como eu falei. Às vezes, dependendo da situação, precisa até de um médico. Então, quando é que vai ser visto isso? Então, assim que o enfermeiro, né, vê o paciente, que vê a necessidade do transporte, ele vai avaliar tudo isso aí. É ele que vai solicitar. Vai um técnico, vai um enfermeiro com um técnico, eu preciso de um médico. É ele que vai dizer. Paciente de cuidados mínimos. Pacientes estáveis sob ponto de vista clínico e de enfermagem ou autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Então, o paciente tranquilo, está ali, né, estável, né, ele pode às vezes até deambular, né, mas com auxílio, mas aí o enfermeiro viu a necessidade de que um técnico vá acompanhando ele, porque assim essa resolução determina. Aí se, por exemplo, o enfermeiro disser, vai lá acompanhando e tu disser, não, mas ele está tranquilo, não está com nenhum, né, nenhum acesso, ele pode, né, ele está falando, está respirando, está tudo tranquilo, mesmo assim tem que acompanhar, né? Pacientes de cuidados intermediários, paciente estável sob o ponto de vista clínico de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para atendimento das necessidades humanas básicas. Então, um exemplo que a gente pode dar é o banho, né? Então, às vezes o paciente ali está tá fraco, né? Ele tá se mexendo tudinho, mas precisa de alguém. Então, nada de dizer, o acompanhante é que é o responsável em ficar lavando. Aí você está tirando o seu trabalho para dar o trabalho para uma pessoa que não é competente, não é competência do acompanhante, né? Ele não sabe tirar, né? Às vezes até sabe, né? Porque de tanto ele vê ali, né? Às vezes ele até sabe mais do que alguns enfermeiros. Mas o responsável é a equipe de enfermagem. Então, nada de colocar o seu trabalho para outras pessoas fazer. E aí cabe o que? Omissão, né? Aí você pode responder lá no conselho. Terceiro, paciente de cuidados de alta dependência, paciente crônico, incluindo de cuidado paliativo,
estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem para o atendimento das necessidades básicas humanas. Então, esses que tem que ter mais cuidado, né? Os cuidados mais redobrados. Às vezes o paciente não consegue nem ficar sentado numa cadeira de roda, né? Porque ele depende ali de alguém para ficar segurando ele. Quarto, paciente de cuidado semi-intensivo, paciente passivo de estabilidade das funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfermagem médica permanente especializada. Então aí a gente já pode até avaliar se há necessidade de um médico, né, ir acompanhando ele, né, porque é um paciente semi-intensivo. O que é um paciente semi-intensivo? É um paciente que está ali com um grau mais elevado de dependência, né, às vezes está com uma ventilação mecânica, né, ele está ali quase recebendo alta de uma UTI, né, de uma CTI, né, ele saiu de uma cirurgia, está anestesiado, né, às vezes até precisa de um médico para acompanhar. Quinto, paciente de cuidado intensivo, é paciente de UTI, paciente grave, com risco iminente de morte, sujeito à estabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente especializada. Aqui o médico tem que ir de todo jeito, né? Às vezes vai ter que ir o médico, o enfermeiro e o técnico, e o maqueiro ainda, né? Ou mais profissionais. É um paciente, né, grave. Bom, a resolução acaba aqui. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Podemos passar para o próximo assunto. Podemos, né? Então, vamos lá. Acidente vascular encefálico. Chega muito paciente lá na emergência com essa característica, com essa doença, com esse problema. Então, vocês têm que saber identificar, né, porque é um paciente grave, com risco iminente também de morte, né, vai ser preciso avaliar o estado dele, certo? E a gente vai aprender a fazer a escala de coma de Glasgow, para saber fazer também uma boa avaliação. Então, a AVE é uma doença vascular que acomete o sistema nervoso central, sendo a principal causa de morte e incapacidade física e cognitiva. Então, geralmente, né, ela dá em um dos lados do cérebro, do encéfalo, né, e responde no corpo do outro lado. Então, muitas pessoas, né, já tiveram, né, e vão ter, certo? É uma doença que mata muito e deixa muita pessoa em recuperação, em reabilitação e muitas vezes até dependente, né, em estado vegetativo. Então a gente tem que saber identificar os sintomas e saber tratar esse paciente, cuidar desse paciente. Diga. Porque assim, quando dá no lado direito, sempre fica com dificuldade no lado esquerdo, né? E vice-versa. Ele dá lá de um lado do cérebro e responde do outro lado, seja qualquer lado. Se deu no direito, vai responder no esquerdo. Se deu no esquerdo, responde no direito. Ok, e geralmente não tem recuperação, assim, a pessoa não fica normal novamente, né? Sempre fica com alguma tem sequela, né? Aí dependendo da gravidade da lesão, né? Então, se for uma pequena lesão, as sequelas vai ser pouca, né? Se for uma lesão maior, às vezes o paciente nem demora muito tempo ver a óbito, às vezes fica por um tempo internado, às vezes até recebe alta, né? Eu mesmo já tratei muito paciente que recebeu alta, estava
estabilizado com sequela, né? Porém, com o tempo, né, as funções, né, porque o corpo depende do sistema nervoso central também, né, para fazer outras atividades, e aí o paciente, com o tempo, ele vem a óbito. Então, é um paciente bem crítico. É possível um paciente ter e não sentir que teve e tipo só ser detectado, por exemplo, através de uma tomografia. Tem paciente que diz assim, eu tive princípio de AVC. Você não teve princípio, você teve um pequeno, foi uma pequena artéria que foi comprometida. Não existe essa coisa de princípio. Aí você foi pequena e não teve nenhuma sequela. Porque teve um paciente que ele teve e ele não sabia que tinha tido, e através de uma tomografia ele descobriu, ficou sabendo, e ele ficou, como eu posso dizer, de forma homolateral, comprometida do lado direito, se eu não me engano. Pode acontecer. Então, ele não, foi um comprometimento de uma pequena artéria. Da mesma forma que no infarto, né, você pode ter algum tipo de infarto e às vezes nem sabe. Só vai saber depois que fizer o exame. Pois é. Então pode ser dividido em duas categorias diferentes, a isquêmica e a hemorrágica. A isquêmica é a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral vascular. E a hemorrágica é um sangramento dentro do cérebro, tronco cerebral. O AVC hemorrágico é muito letal, é o pior que tem, né? Com o tempo, a parede da artéria cerebral pode sofrer lesão provocada por várias causas, entre elas a pressão alta. A artéria cerebral se rompe, formando um hematoma, né? Com isso, a pressão, a pressão intracraniana vai se elevar, né? E esses pacientes geralmente vêm a óbito muito rápido. O tratamento são usados remédios para controlar a pressão arterial e impedir o aumento da hemorragia e diminuir o edema, né? Que é o edema que vai causar que vai aumentar, né, a pressão, né, porque ali o cérebro ele é bem encaixado lá no crânio, e aí qualquer acúmulo de líquido, né, o paciente vai dizer que está sentindo muita dor de cabeça, mas deixa que a pressão intracraniana que está aumentando. Então, às vezes o paciente ele sofreu uma queda, bateu com a cabeça, por isso que toda vez que você, né, sofreu um acidente desse, ou vê que alguém, né, bateu com a cabeça, tem que ser feita uma tomografia para ver se é um edema, né, porque se for um edema, o médico ele vai ter que abrir a cabeça, que é para diminuir a pressão, porque se a pressão continuar elevando, pode se romper vasos, pode dar uma isquemia também, né? E aí é necessário, quando você for ter algum paciente desse para fazer o atendimento, é importante sempre colocar o colar cervical e verificar o estado, né, de consciência dele, né, que é isso que a gente vai aprender. Porque às vezes o paciente está tendo ali um AVE, né, e você não sabe, nem ele. Trombose. Quem nunca ouviu falar em trombose, né? Algumas características do AVE, tanto isquêmico como hemorrágico, podem ser verificadas abaixo. Então, o sangue, né, o coração, ele manda o sangue através da artéria aorta por 3 ramificações. Uma delas vai diretamente para o cérebro. Então a necessidade de sangue no cérebro ela é muito grande, como a gente falou lá em clínica médica, né? Então o cérebro é formado por 92% de água, de líquido. E esse líquido está incluso o sangue, certo?
E qualquer embolia, né, ou trombo pode ir direto para o cérebro. E se ele for direto para o cérebro, vai acontecer o quê? Pode acontecer um AVE, né, vai tampar aqui a passagem do sangue, a artéria pode se romper, AVE hemorrágico. Né? Ou então, se diminuir, né, o fluxo sanguíneo, a artéria ela não foi totalmente, como é que se diz? Tampada, né? Tá passando pouco ali, AVC isquêmico. Então o êmbolo, né, é como se fosse pode ser causado por gordura, né, ou então algum tipo de calcificação das artérias. Então geralmente dá em pessoas mais velhas. Com o tempo as artérias elas vão e o coração vai acumulando calcificação, e aí com o tempo ele pode se romper e subir para o cérebro, né? Hemorragia cerebral, isso aqui eu já falei. Sinais e sintomas. Muitos sintomas são comuns aos dois tipos de AVE. Então geralmente a gente só vai saber se foi isquêmico ou hemorrágico depois da tomografia. Então quais são eles? Dor de cabeça muito forte, com instalação súbita. Então de uma hora ali para outra, né, começou a doer a cabeça, né? Vômitos, fraqueza, dormência na face, nos braços ou pernas, geralmente afetando um dos lados do corpo, paralisia, dificuldade ou incapacidade de movimentação, principalmente de força, perda súbita da fala ou dificuldade para se comunicar e compreender o que se diz, perda de visão ou dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos. O AVE isquêmico pode ser acompanhado ainda de tontura e perda de equilíbrio ou coordenação. Ao AVE hemorrágico pode também ser associado náuseas, vômitos, convulsões, confusão mental e perda da consciência. Por isso que é importante avaliar o nível de consciência do paciente de urgência e emergência. Fatores de risco. A idade, como eu falei, geralmente, né, os idosos têm o risco mais elevado, né, por vários fatores fisiológicos. Vocês já deram geriatria? Não. Não. Deram não. Era para ter dado, né? Então na geriatria vocês vão aprender mais sobre de idoso. Então é uma das últimas. Então vocês vão aprender a fisiologia do idoso, a fisiologia, né? Não é anatomia não, a fisiologia, como é que o corpo ele vai se modificar, né? O corpo ele com o tempo ele vai se modificando, né? Infelizmente para ruim, se fosse para bom a gente vivia por muitos anos. A patologia cardíaca, né? Então problema cardiovascular em idoso também é muito comum. A diabetes também é um fator de risco. Péssimo. Roberta tá pedindo pra tu aceitar ela. Oxe, de novo. De novo. Cadê ela? Ela tá aqui, ó. Ela aqui. A ela é doida. Oxe. Roberta? Oi, você entrei agora! Oxe. A minha internet tá horrível, não tô conseguindo. Tá entrando e saindo, né? É. Ai! Oi. Pronto, vamos voltar lá. Fator de risco. A diabetes,
é um fator de risco. Arteriosclerose, hereditariedade, a raça. Então, pessoas negras, né? Tem menos predisposição. Tem alguém chegando aí. Cícera. Raça, contraceptivos orais para quem toma aí anticoncepcional, né? Então tem vários efeitos ruins, né, que ele pode causar. Então um deles é o AVC, o AVE. Antecedentes de acidentes isquêmicos transitórios ou de acidente vascular encefálico, hipertensão arterial, sedentarismo, elevada taxa de colesterol e predisposição genética. Tudo isso aí é fator de risco. Não quer dizer que só vai acontecer em idoso, não, viu? Então tudo isso aí, independente da idade, né? A idade é sim o principal fator de risco, né? Que acontece mais em pessoas idosas. Mas qualquer um desse aqui, né, pode sim trazer um AVE. Késsio, o AVE em pessoas mais novas é o mesmo, assim, tem a mesma probabilidade de morte igual o infarto? Tem. Em pessoas mais novas? Tem sim. Porque o infarto numa pessoa de idade é mais fácil sobreviver do que se der em mim, por exemplo, eu tenho 36 anos, né? O problema é o seguinte, o problema é qual foi a artéria que foi acometida, se foi grande ou se foi pequena. Porque se for pequena, ainda dá para segurar, mas se for maior, né, aí fica mais difícil. Quer essa licença, Cícera, ela quer que o senhor aceite ela aí. Já aceitei. Cícera entrou, não foi? Não, eu já vi ela por aqui. Entrei, tô aqui. Ótimo. Entrou na hora boa, viu? Então, esses são os fatores de risco. Como identificar um AVE? Pedir em primeiro lugar para que a pessoa sorria. Se ela mover sua, não é? Se morrer, morreu, né? Se ela mover sua face só para um dos lados, pode estar tendo um AVE, né? Porque como a gente falou, né? E vocês já sabem, atinge geralmente um lado, né, do corpo. Pedir para que levante os braços, caso haja dificuldade para levantar um deles ou para levantar os dois, um deles caia, procurar um socorro médico. Pode ser também um AVE. Ter uma ordem ou peça que a pessoa repita alguma frase. Se ela não responder o pedido, pode estar sofrendo um derrame cerebral. Ok, senhor, com licença. Pode acontecer de uma vez só, acontecer que comprometa os dois lados de uma vez. Rapaz, se pode, viu? Agora o paciente não vive, não. Certo. Porque se quando acontece com um lado, o paciente ele fica vegetando, imagina com os dois, né? Como é que o corpo ele vai sobreviver sem o sistema nervoso central? Ô, professor, Oi. tem uma pergunta. Se a pessoa tiver uma convulsão, Sim. ela pode ficar com dificuldade na fala e com um lado da face assim, troncha? Sim, que é um fator de risco, né? A convulsão. O paciente que está tendo um AVE, ele pode estar tendo uma convulsão também. Se ele voltar ao normal, é bom fazer um exame para ver se a causa não foi um AVE. Porque eu tive uma convulsão
Quando eu tive logo a pneumonia depois, eu tive uma convulsão. Aí, só que eu acho que não foi convulsão. Foi porque eu não fiquei tendo, né? Nada. E eu fiquei com a boca troncha um bocado pro lado direito, um bocado de tempo, e eu fiquei com dificuldade na fala. Eu falava tudo errado. Ia falar uma palavra, não conseguia falar. Aí eles pediram uma tomografia de crânio, mas não sou nada na tomografia de crânio. É porque a convulsão também ela ataca o sistema nervoso, né? Aí depois volta ao normal. Porém, pode ter, né, em algum caso, né, o paciente teve um AVE e entra em convulsão. Aí, se voltar ao normal, por exemplo, ficou a boca troncha, voltou ao normal, né, tem pessoas que têm AVE, né, e vivem uma vida normal. Né? Tem uma dificuldade ali que você nem nota direito, né? Porque foi uma pequena sequela que teve, né? Vai depender do grau ali do comprometimento do cérebro, mas se for uma parte pequenininha, né, ele vai ter uma sequela pouca ali e vai viver uma vida normal entre aspas, né? Porque ele vai ficar cuidando da saúde para não ter outro AVE. Às vezes vai ficar precisando fazer uma fisioterapia, né, para se restabelecer. Então, as consequências: danos residuais motores, sensitivos e cognitivos, diminuição na capacidade de suportar esforços, imobilidade, perda de habilidades funcionais em função do déficit motor e frequentemente comorbidades metabólicas e cardiovasculares. A diminuição da habilidade de ambulação é um dos muitos problemas funcionais, e hemiplagia ou hemiparesia. Então vai, dependendo do grau também, né? Alguns órgãos vão ser afetados, vão parar de funcionar ou vai ter dificuldade, né, no funcionamento. Porque, como eu falei, a gente depende do sistema nervoso central. Se tu perdeu a metade dele, o resto do corpo vai sofrer, né? Perdeu metade daqui do sistema nervoso, né? Aí o pulmão depende, a função motora para andar, para se equilibrar, né? Aí tem a questão do rim, de outros órgãos, do intestino, tudo depende do sistema nervoso. Então isso tudo aí pode dar paralisia ou alguma dificuldade de você, do órgão, fazer sua função 100%. Então por isso que tem muitos pacientes que ficam, né, acamados e por um breve tempo vem a óbito, porque o corpo não consegue ter suas funções básicas, né? E a escala de Glasgow, ou escala de coma de Glasgow, né, é uma escala neurológica que parece constituir-se um método confiável e objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa para a avaliação inicial, que é uma das avaliações que o SAMU ele faz quando ele vai fazer atendimento para SAMU só não, né? Os profissionais de saúde fazem, né? Podem se fazer em pacientes que estão fora do hospital ou no hospital, né? Chegou lá, você faz a escala, né? Paciente que sofreu um acidente dentro do hospital, você faz também, né? Isso serve para você ver o nível, né, de consciência dele. Então são avaliados 3 parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. São as 3. Então essa daqui é antiga, não vamos estudar por essa, né? Tem a nova que eu vou passar para vocês agora. Fechar. Eita, agora tem 2 aqui, não sei qual é. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu baixei aqui do professor Rômulo. E assim que saiu a atualização, eu estudei por ele. Então a escala
como a gente falou, ele vai ver 3 respostas, né? A primeira, ocular. Então, quando você vê um médico, um enfermeiro abrindo o olho, né? Ele está verificando a resposta ocular. Ele tem de 1 a 4 pontos. Aí depois temos a resposta verbal, é de 1 a 5 pontos. E depois, por último, temos a resposta motora, de 1 a 6 pontos. A limitação dela da escala de coma, quando o paciente está sedado e entubado. Então, como é que você vai avaliar um paciente que está sedado? A gente vai ver. Então, a escala, ela consiste em um ponto, aqui de lado, ó. Vocês estão vendo, né? Direitinho. Se não prestar atenção, não vai aprender não, viu? Se ficar só escutando, não aprende não. Então, um ponto para quando for ausente, quando você fizer, né? Estiver avaliando a resposta ocular e tu verificou um ponto, é porque está ausente. Tanto para ocular, verbal e motora. 2 pontos para quando for descerebração, que a gente vai aprender na próxima agora. Sons incompreensíveis e abre o olho à dor. Aí você vai dar 2 pontos. 3 pontos é quando tiver descorticação. Professor, o que é isso? A gente vai ver na próxima. Você vai entender o que cada palavra dessa quer dizer. Palavras desconexas, quase que não sai. Ou abre o olho a chamado. Então você pode perceber que começou do pior. O pior é o que? Ausente, né? E vai melhorando. Cada melhoria dessa vai aumentando a pontuação, né? Número 4, para reflexo de retirada da dor, estado confuso ou desorientado e abre o olho espontaneamente. 4 pontos. Para 5 pontos, localiza estímulos de dor. Então você faz um estímulo de dor, ele já sente, ele puxa a perna, puxa o braço, coloca a mão e conversa normalmente. Aí você vai dar 5 pontos. E 6 pontos, ele obedece a comandos, né? Que é a maior pontuação, né? São 6 pontos, vai de 1 até 6. Fatores que interferem com a comunicação, capacidade de resposta e outras lesões. Você tem que verificar antes de dar a pontuação. Como assim, professor? Então, o paciente sedado, né? Aí o paciente está lá para fazer uma cirurgia, aí ele recebeu uma sedação geral, né? Ele vai ficar tipo que em coma induzido. Como é que ele vai obedecer a teus comandos se ele está anestesiado? Então você tem que verificar antes isso. Observar a abertura ocular contendo o conteúdo do discurso e os movimentos de hemicorpos direito e esquerdo. Então eu tenho que avaliar, né, os dois lados. Até mesmo porque o AVE, né, ele compromete um dos dois lados. Então pode ser que um lado esteja bom, mas o outro esteja ruim. Aí tu vai pedir para ele levantar as 2 mãos, as 2 pernas. Vai fazer estímulo de dor nos 2 lados, que é para ver se dos 2 lados ele está sentindo. Ô, Cássio. Diga. A gente vê essa situação na emergência lá quando a gente estava estagiando, chegou um paciente, aí o médico foi fazer esses tipos de avaliações nele. Ele até foi transferido com o médico. O médico teve que ir com ele, porque ele estava com uma situação muito grave. Uhum. Aí o médico fez a situação e foi com ele, que só tinha um médico mesmo. Ele fez todos esses procedimentos, tanto ocular, com os olhos, uhum, como no dos lados. Um lado dele movimentava, o outro não respondia de jeito nenhum. Isso. Assim, aí o médico também conversava com ele para ver como é que tá a situação. Resposta verbal.
Isso, aí uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra, ficava misturando as coisas. Aí a gente ficou vendo tudo, o procedimento todo, como é que estava fazendo lá na emergência. Isso, ele estava fazendo a escala, ele estava botando em prática essa escala aqui, para ver o grau de nível de se ele estava ruim, se ele estava bom, como é que ele estava, né? Pronto, foi isso mesmo. Aí estimular, né? Estimule. Estimulação sonora, né? É ordem em tom de voz normal ou em voz alta. Estimulação física, pressão nas extremidades do dedo, trapézio ou supraorbital. A gente vai fazer tudo isso lá no laboratório. Fazer estímulo de dor ali na unha, na ponta do dedo, né? No trapézio, né? Aqui próximo do pescoço, na supraorbital, né? Aqui na face. A gente vai aprender lá. A gente tem que estimular, né? E fazer pressão para ver se ele sente alguma coisa. Aí depois de tudo isso aqui, né? Tu avaliou o fator que interfere, tu verificou a abertura ocular, estimulou, falou para ver a resposta verbal dele, né? E orientação, e fez estimulação física, tu vai dar a pontuação, que é essa daqui, ó, que a gente falou. Até agora tudo bem? Só em relação a quando o paciente está inconsciente, que eu fiquei pensando como é que eu vou avaliar esses critérios. Então a gente vai ver agora. Ok. Então, ó, verifica, observe, estimule, pontue, é o mesmo aqui, ó, só que é outras observações. Verificar fatores que interferem a capacidade de resposta e outras lesões. Observe a abertura ocular, contendo discurso, é um resumo, né? Direito e esquerdo, estimular o som e a atividade física para depois pontuar. Aí, fatores pré-existentes, linguagem ou diferenças culturais. Então tem que ter cuidado nisso aqui. Às vezes o paciente ele já tem, né, tem uma dificuldade na fala. E aí, como é que tu vai avaliar a resposta verbal dele? É um paciente que é mudo, um paciente que é surdo, né? Então, geralmente, esses pacientes, quando chega, vem um acompanhante, alguém que conheça ele, né? Que você pode até perguntar: ele tem algum problema na fala, na audição, algum problema na questão motora? Eu não sei se vocês estavam no posto e teve uma senhorinha que ela chegou lá com a barriga doendo, uma bem magrinha. Teve uma equipe que estava lá, não lembro quem foi. Lignalva, isso, dona Lignalva. Ela fala e você não entende não. Você só entende quando ela bota a mão no lugar. Mas quer se entende, ela disse que quer se entende. Algumas coisas, porque pela convivência, né? Quer sim, eu entendeu sim, não foi Pri, o que ele falava? Algumas coisas, a maioria que ela fala eu não entendo não. Então assim, imagina você avaliar uma senhora dessa. Como é que ia ser complicado? Porque tu ia perguntar, ela ia responder o quê? Ia responder nada, ou ia responder, tu não ia entender. Aí tu ia dar uma pontuação baixa, né? Então tem que ver a linguagem, diferenças culturais, né? Déficit intelectual ou neurológico, perda auditiva ou impedimento de fala. Então, às vezes o paciente tá com alguma coisa na boca ali que está dificultando, né? Tu vai falar, ele está lá, só querendo falar e sem conseguir. Se ele tiver tido uma lesão, né? Como é que tu vai avaliar isso? Você tem que ver tudo isso aí, esses fatores. Os efeitos do tratamento atual, você tem que saber também. Então, é um paciente que está sedado, está entubado. Como é que tu vai perguntar? O paciente está entubado lá, com um cano orofaringe para o pulmão. Como é que tu vai verificar a resposta verbal desse paciente?
né? Alguns medicamentos, né? Que tipo essa que faz a sedação do paciente, ou paralisia, né? De algum movimento, né? Não tem os medicamentos que baixam nível de hormônio, né? Deixa a pessoa ali sonolento, né? Aqueles medicamentos controlados. Efeitos de outras lesões ou até mesmo as próprias lesões. Então, fratura orbital e craniana. Então, o camarada lá sofreu um traumatismo craniano, né? Tu vai perder tempo ali, ficar falando, ele não vai responder nada, né? A disfasia ou hemiplagia, né? É aquela situação, a AVE, né? Tá com a boca ali paralisada, né? Tá com dificuldade. Então tu vai ter que já imaginar isso, né? Problema, né, na função motora que o AVE dá, né? Então tu vai pedir para ele movimentar um braço, ou tu vai fazer estímulo doloroso e ele não vai sentir, porque está tendo uma disfasia ou uma hemiplegia. E dano na medula espinhal, né, que é a coluna vertebral, né? Se tiver algum dano ali, né, pode ter o paciente ficar sem movimentos, né? E aí vai ficar ruim tu também dar essa pontuação. Se houver impossibilidade de aplicar algum estímulo, informar NT, não testado, que é para o médico saber quando for pegar esse paciente. Então, por exemplo, esse paciente, ele sofreu um traumatismo craniano, tá ali com o olho fechado, né? Ele não está se movimentando, tá ali como se estivesse desmaiado. Tem muita coisa que tu não vai poder testar. Aí você coloca lá, né? Função motora não testado. Aí coloca o motivo, né? Não testado porque o paciente se encontra em tal estado. Ok? Locais para a estimulação física. Pressão na extremidade do dedo, né? Não sei se vocês já viram alguém fazendo isso. No trapézio, que é próximo do pescoço, como eu falei, né? E supraorbitária, né? Aqui na sobrancelha, aqui em cima do olho, né? Então são 3 estímulos. Você pode fazer mais estímulos, né, em outros locais, né? Mas esses são os principais. E aí a gente vai para primeiro a abertura ocular. A gente vai avaliar a abertura ocular. Agora que a gente vai dar a pontuação. Então o critério, primeiro, os olhos abertos previamente à estimulação. Tu chegou no local, o camarada já está com o olho aberto. Tu vai para um lado, ele olha, vai para o outro, ele olha, né? Tá espontâneo, ele está abrindo, está fechando. Tu já está verificando, tu não precisa nem tocar, né? Nem abrir, porque já está aberto. Então ele está ok, espontâneo. Então é a maior pontuação, número 4. Tu já viu isso aqui, tu já parte para o outro, que é a verbal. Entenderam aqui? Entenderam, né? Pronto, mas aí ele não está previamente aberto à estimulação. Aí tu já passa para o próximo, ele já vai perder um ponto, né? Abertura ocular após ordem em tom de voz normal ou alta. Ele está com o olho fechado. Chegou lá, ele está com o olho fechado. Aí tu diz, se souber o nome, né? Tu faz alguma estimulação de voz, né, para ver se ele abre, né? Aí tu começa na normal. Se ele não escutou, não abriu o olho, né, tu aumenta o tom de voz, né? Se ele abriu o olho depois que tu deu a ordem, né, abriu o olho, se for normal, o tom de voz normal ou alta, né, aí a pontuação vai ser 3.
A abertura ocular após estimulação de extremidade de dedo. Tu, ó, foi lá, ele não tá com o olho aberto. Tu falou, ele não abriu. Aí tu vai fazer uma estimulação nos dedos para ver se ele abre. Porque geralmente com a dor, né, você vai abrir o olho. Vai dizer, quem é que tá, né, apertando meu dedo? Se ele abrir após essa estimulação, né, a pontuação vai ser 2. E aí vai descendo, né? Você pode perceber que vai descendo. Então o nível dele vai baixando. Se tu fez o estímulo, né? Tu chamou, fez o estímulo, de jeito nenhum abriu, aí tu vai, ausência persistente na abertura ocular sem fator de interferência. Tá ausente, ele não abriu de jeito nenhum, a pontuação é 1. Que é a última pontuação, a pontuação mais baixa, né? Como a gente viu naquela tabela, aquela primeira tabela. Então o estado dele tá grave, né? Foi a última pontuação dele. E vai ter alguns fatores que não vai dar para avaliar, né? Então, olho fechado devido a algum fator local. Então, tu não pode testar, tu vai colocar não testado, NT. Então, que tipo de fator que possa interferir nessa avaliação? Paciente em coma? Não. É um fator. Eu não entendi direito esse NT. Não testado. É não testado. No caso, o paciente que, sei lá, é sensível à claridade Não. e ele não consegue abrir o olho. Não. Paciente entubado? Não, a gente tá no olho ainda, né? Então chegou ainda. É um paciente que, digamos, um acidente e local que tá, não tem como você fazer essa avaliação? Isso. O que? Aconteceu o que nesse acidente? Que ele possa ter tido um traumatismo craniano. Esse fator é mais com relação ao olho. Então, assim, se, por exemplo, o paciente sofreu um acidente, caiu ali num esgoto, né? E aí ficou um monte de lama no olho. Como é que ele vai abrir o olho? Não está interferindo não? Como é que tu vai avaliar? Ele vai falar, mas ele não vai poder abrir o olho, né? Ou então, ele sofreu algum corte na pálpebra. Como é que ele vai abrir o olho? Vocês estão entendendo? É fator... Até também um AVC, ele pode ter caído, machucado a região do olho, né? Sim, mas se for machucado, né? Mas se ele tiver um AVC, tem como tu avaliar. Ele vai estar ausente, tu vai fazer estímulo, tu vai chamar, né? Mas tu vê que o olho, né? Tu vai abrir o olho dele e não vai ter nada que interfira ele abrir. Aí tu vai dizer que está ausente, vai dar a pontuação 1. Mas se tu fizer tudo isso aqui e ver que ele está com um corte, né? Tá com o olho cheio de... Caiu alguma substância química no olho, tem algum problema no olho que não dá para ele abrir de jeito nenhum, aí é um fator que está interferindo você fazer a sua avaliação. Aí você vai dizer que não conseguiu testar, NT, não testado. E vai colocar lá, devido, né, a isso. Ok? Paciente em coma, eu tenho como avaliar? Se não tiver nada no olho dele, eu avalio. Vou primeiro chamar ele, né, ele vai estar com o olho fechado, então já vai perder os 4 pontos. Vou dar ordem de voz para ver se ele abre. Ele não abriu, vou fazer estímulo de dor, também não abriu, né? Eu vejo que está tendo persistência nessa abertura, né? Sem fator que interfira. Tá vendo que não tem nada no olho dele, ele só está com o olho fechado. Aí tu ainda vai lá e abre o olho dele, né? Dá uma olhadinha dentro do olho, porque pode ser que tenha algum objeto dentro do olho, né? Aí tu vê, tá tudo limpinho, tá tudo tranquilo. Então ele vai estar o quê? Ausente. Mas se tu vê que tem algum fator ali que está interferindo, aí você vai botar não testado.
Ok? Ok, entendi agora. Vou passar para o próximo. E aí tu já vai anotando a pontuação que tu deu, porque no final tu vai somar todas essas 3 pontuações. Pronto, vi o olho, vou descer para a resposta verbal. Então a resposta é adequada relativamente ao nome, local e data. Aí você pergunta, olha, como é seu nome? Ele diz o nome. O seu mora onde? Ele diz. Que data é hoje? Ele está o quê? Orientado. Então ele vai receber já a pontuação máxima, 5. Mas aí tu fez isso, fez essas perguntas, né? Viu que ele não está orientado. Ele está errando aqui nas perguntas, né? Mas a comunicação é coerente. Se ele disser assim, ó, tu pergunta, onde o senhor está? Ele vai dizer, eu não sei. Então tá coerente ou não tá? Pode ser que ele não saiba mesmo onde é que ele está. Que data é hoje? Não me lembro. Tá coerente. Só não tá o quê? Orientado. Então ele está confuso, né? Então a pontuação ela desce para 4. Mas aí as palavras isoladas inteligíveis. Então tu pergunta ali, tu pergunta a data, né? Ele diz assim, hoje é 15 de janeiro de 2019. Oxe, que é isso aí? Mas ele diz o nome, às vezes ele diz o local, mas alguma coisa ali não está coerente, né? Então ele já desce para... Então algumas palavras podem estar incoerentes, né? Vai para número 3. Mas aí tu pergunta e ele não responde nada, apenas ele geme. Aí só sai sons de gemido, ele não consegue responder. Pontuação número 2. Ou ele não fala nada, né? Tu pergunta, fala, ele não responde nada, tá tudo ausente, né? Ausência de resposta audível, sem fator de interferência. Então vai ser a menor pontuação, que é o número 1. Tá tudo ausente. E tem vários fatores que possam interferir com essa avaliação, que vocês já disseram. O que é que pode interferir? Que não dá para tu testar. Alguém falou já aí. Será que caiu? Vamos ver aqui. Não caiu não. O pessoal já está dormindo, né? 9h40. Tá todo mundo já cansado. Fator que possa interferir essa comunicação. Paciente entubado. O paciente está lá com a cânula, né? Como é que ele vai falar? Com aquele tubo. Paciente com alguma lesão, né, no pescoço, alguma perfuração. Aí não tem como tu avaliar, você vai colocar não testável ou NT. Eu quero que vocês venham perguntar depois, viu? Que eu vou dizer. Eu fiquei aqui até 10 horas para tirar dúvida e ninguém tirou dúvida. Pessoal, o paciente, ele não consegue falar, mas, por exemplo, eu falo, se o senhor estiver me entendendo, levante seu membro direito ou o dedo. Não, aí você está avaliando a resposta motora e não verbal. Verbal é só realmente se ele fala, se ele está falando. E se ele está falando certinho, orientado. Uhum. Essa parte aí de levantar é a motora. A gente vai ver agora. Então, se você falou, fez estímulo de dor, nadinha, então vai ser ausente, número 1. Aí você passa para a próxima e última, que é a resposta motora. Então, o critério: cumprimento de ordem com 2 ações. Aí você vai dar a ordem para ele fazer, executar, né? Essa que você estava falando agora.
Então, se ele cumpre, né, pelo menos 2 ações, você diz, olha, levanta a perna direita, ele vai e levanta. Levante o braço esquerdo, ele vai e levanta, a pontuação é a máxima. Foi verificado a ordem, executou as 2 ações, pontuação 6. Elevação de mão acima do nível da clavícula ao estímulo da cabeça ou pescoço. Mandou levantar, mas só que ele está levando, né, a mão acima do nível da clavícula só, ele não está levantando tudo. Aí é localizada, né? Então a pontuação desce para 5. Mas aí pode ter alguma interferência, né? Por exemplo, ele fraturou o braço, tu vai mandar ele levantar o braço? Ele não vai levantar nunca. Você tem que ver isso, né? Você tem que dar uma ordem que ele possa cumprir. Flexão rápida de membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante não anormal. Então tu pede para ele fazer uma flexão. Todo mundo sabe o que é uma flexão, né? Vocês aprenderam em anatomia. De membro superior, um dos braços, manda ele fazer, né, uma flexão do cotovelo, né? Se ele fez uma flexão normal, pontuação 4. Então lembrando, viu? Você só vai descer se ele não fizer. Tu fez 2 ordens, ele não executou, né? Ou então executou pela metade, aí tu vai descendo até ele conseguir fazer. Quando ele conseguir fazer, não precisa fazer tudo não. Aí flexão rápida, 4 pontos. Flexão do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante claramente anormal, desce para 3. Tu mandou ele fazer a flexão, ele não consegue fazer totalmente, né? Só a metade, né? Então tá anormal. Aí tu desce para número 3. Ele não conseguiu fazer a flexão, né? Aí tu vai pedir para ele fazer uma extensão do membro superior ao nível do cotovelo, né? Se ele fizer, a pontuação vai ser 2. Mas aí tu mandou ele fazer tudo isso aí, ele não fez, está ausente todos os movimentos dos membros inferior, tu viu que não tem fator de interferência, está tudo ausente, aí a pontuação mínima, que é 1. E aí você vai ter que verificar fatores que limitem resposta motora, para dizer que não testou, não pôde testar. Então alguém pode me dar algum exemplo de algum fator que possa limitar essa resposta? Eu até já falei, né? O braço quebrado, a perna quebrada. Exatamente. O camarada quebrou o braço, tu vai mandar o cara levantar o braço. Viu? Aí tu manda levantar o outro, né? O outro braço, né? É, né? Pronto, então são as 3 avaliações, né? Então a flexão, para quem não se lembra o que é flexão, né? Flexão e extensão de membros superiores, mas a gente vai treinar direitinho lá no laboratório. Mas é bom saber da teoria, né? Antes. Então a flexão anormal. O que é uma flexão anormal? É uma flexão lenta, estereotipada, aproximação do braço relativamente ao tórax, rotação de antebraço. São várias situações, né, que você na sua avaliação vai ser, oxe, isso aí não está normal não, né? E a normal é, você pediu para ele fazer, né, a flexão, ele rapidamente, prontamente fez, né, não rodou o braço, fez completamente, né, passou do nível do cotovelo, né, tá variável, né, tem um afastamento do braço, né, relativamente ao corpo, é flexão normal. E aí, como eu falei, você vai fazer o quê? Vai somar a pontuação. Aí tu viu lá, na tua avaliação ocular, né, foi número 2, aí você coloca aqui, número 2. Na verbal, né, foi número 3, aí você, número 3. E na motora, foi número 2. Número 2. Aí você vai somar, né? Então, por exemplo, esse caso aqui deu número
número 11, né? Aí o resultado, né, paciente com Glasgow 11, não diz aqui o resultado, eu acho que está no outro. Está no primeiro slide. Olha aí. A ver. Ok, eu não entendi muito sobre essa soma que tu falasse no final, não. É somar os três: ocular, verbal, motora. Somou, vai dar uma pontuação. Então a pontuação dele deu 11. Aí o trauma é um trauma médio. Se desse 15, 15 é a pontuação máxima. O paciente está consciente. Se der 3 ou 4, ele está em coma profundo. Então cada valorzinho desse aqui na tua tabela, quando tu verificar aqui, cada um vai ter um número. Tu fez o olho aqui, deu 4, tá espontâneo, aí você bota 4 aqui. A verbal deu 5, aí vai para quanto? Para 9. Aí a motor tá 6, 9 com 6 dá quanto? 15. Somou, deu 15. Aí 15 é o quê? Paciente consciente. Entenderam agora? A pontuação máxima, no caso, é o 15. Não dá mais do que 15, não. Não, é o máximo. Ó. Vamos ver lá de novo. Nos olhos. A pontuação máxima para os olhos é 4. Está espontâneo, ele está abrindo sozinho. A mínima é 1. Aí se na tua verificação tu viu que está 4, aí você vai anotar, número 4. Aí vai, baixa para verbal. Aí viu que está orientado, número 5. Aí depois vai para motor. Obedece a comando, número 6. Aí soma os 3, vai dar o valor. Aí deu o valor, tu vai lá, ver o que foi que deu no paciente. Se ele está consciente, se foi um trauma leve, trauma médio, trauma profundo, coma superficial, coma moderado ou coma profundo. Então é assim que a gente avalia o estado de orientação do paciente. Então quando você vê paciente que levou alguém está fazendo algum atendimento inicial, ele vai primeiro fazer a escala de coma para ver como é que o paciente está. Se ele está em coma, tem que andar com a filhinha no jaleco. Com a seringa? Com a filhinha? Ah, com a filhinha, né? Mas no começo, depois que você fizer 1, 2, 3 vezes, isso aí fica na cabeça. Pior que é verdade. Tudo é na prática, você vai se praticando, vai fixando melhor. Por exemplo, lá no laboratório, se você não estudar aqui a teoria, quando for fazer a prática, você não vai lembrar. Aí lá vai ser só um dia. Aí eu vou mostrar como é que faz. Se você não praticar, não ficar praticando, você não vai memorizar. Aí você vai ficar dependendo de filhinha. E não é muito difícil não, são 7 parâmetros só. Então o 15 aqui e o 3 e 4 você já sabe. Paciente consciente, está tranquilo. E o mais profundo, né, que é de 3 e 4. Então não dá para baixar mais do que isso, porque a pontuação aqui, né? Ausente é 1, ausente mais 1 e ausente 1 dá 3. Então o paciente está em coma. Ou então ele morreu. Um dos dois. Ok? Ok, tu vai disponibilizar isso. Horas já, né? Vamos terminar, né? Não tem não, né? É o quê? Tu vai disponibilizar esse daí pra gente, esse de Romulo Passos? Já tá aqui, ó. Foi ele que colocasse agora de noite, não foi? Coloquei aqui ele. Tá tudo aqui, ó. Foi, eu tinha colocado o material, mas não abri não. Tá a escala de coma, ele aqui, ó. Escala de coma, ECG, eu botei até as duas, repeti, ó. Pronto, tá ótimo. Ok. Ok, pessoal?
Fechamos por hoje. E até amanhã. Até amanhã, prof. Boa noite. Amanhã. Até. Boa noite. Até.